Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Olá pessoal, bem-vindos ao segundo Bola ao Meio. Neste episódio vamos abordar o mercado de transferências que encerrou no passado dia 31 de janeiro. Os clubes portugueses estiveram muito ativos nesta janela de mercado, mas também lá fora pudemos assistir a algumas movimentações interessantes. Eu sou o André Cruz e os meus convidados para hoje são dois colaboradores da ProScout, o David Almeida e o Eduardo Costa. Muito obrigado aos dois por estarem aqui presentes. David, vou começar por ti. E queria falar da saída do Bruno Fernandes do Sporting. Acho que foi a movimentação mais interessante no plano nacional. Como é que achas que vai ficar a equipa do Sporting sem o seu capitão, sem o motor daquele meio-campo? Obrigado, André, pelo teu convite. Desde já queria também pedir desculpa aos nossos ouvintes. Hoje estou um pouco constipado. Espero que isso não seja impeditivo de perceberem aquilo que eu quero transmitir. Bom, começando então pela tua questão sobre o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes não foi só a transferência mais significativa no mercado de transferências da Liga Portuguesa, mas acaba por ser também de toda a Europa. Foi por 55 milhões com 25 milhões de variáveis. Acaba por ser um encaixe significativo em termos monetários para o Sporting, que nos dias de hoje não tem o poderio que se calhar já teve anteriormente para se manter competitivo a par com o Benfica e o Porto, e acaba por ser se calhar dinheiro bem-vindo, mas desportivamente o Sporting perde o seu melhor jogador, o jogador que era sempre, como tu disseste e bem, o motor de todo o jogo do Sporting, e que agora ficam órfãos da sua qualidade e do seu perfil de liderança e do capitão da equipa. Eu já tive a oportunidade de ver hoje o Sporting a jogar com o Sporting Braga, e neste primeiro jogo sem o Bruno Fernandes, e acabou por se notar muito a diferença e especialmente a falta de alguém que conseguisse ligar o jogo ofensivo e fazer com que a bola chegasse aos avançados. Neste caso o Sporar, que acabou por ressentir muito a falta de entendimento entre a frente de ataque do Sporting, e praticamente não teve influência no jogo. Mas eu acho que também do ponto de vista do Bruno Fernandes acaba por ser uma mudança muito, muito boa para ele. Vai para um clube onde vai encontrar um leque de jogadores que o pode ajudar a seu lado, o que o pode ajudar a crescer ainda mais como jogador, e para uma extremamente competitiva, onde certamente vai fazer a diferença através da sua qualidade, quer em termos de construção, quer em termos de finalização. Eduardo, no seguimento daquilo que estava o David a falar, que a ausência do Bruno Fernandes vai dificultar aquela ligação entre médios e atacantes na equipa do Sporting. Também concordas com essa ideia, e como é que viste esta mudança do médio português? Sim, em primeiro lugar, olá a todos, e eu agradecer também ao André o convite para participar aqui no podcast. Sim, a minha opinião vai um pouco de encontro à do David. Acho que o Sporting vai perder um líder dentro de campo, um jogador bastante influente. Todas as jogadas passavam pelo Bruno e todas as jogadas eram bastante influenciadas por ele, e acho que o Sporting, principalmente a nível ofensivo, vai perder alguma ligação e perder alguma qualidade, mas claro que não é um jogador semelhante, nem a nível de qualidade, mas acho que Vieto pode oferecer alguma solução nesse sentido de ligação meio-campo com ataque. Acho que é um jogador interessante nesse sentido. Vamos ver aquilo que o Silas pretende agora com o restante do plantel. Hoje vimos já um meio-campo um pouco diferente.
mas acho que vai muito a partir daí. Acho que o Sporting vai, claro, vai perder alguma qualidade e vai encontrar algumas dificuldades agora para o resto da época, mas eu acho que também as expectativas para o restante da temporada já não são muito elevadas, com a diferença de 22 pontos para o Benfica, com as eliminações nas taças. Acho que as expectativas já não são muito elevadas, portanto acho que este dinheiro do Bruno Fernandes vai dar jeito, se a gestão for bem feita, para preparar a próxima temporada. E relativamente ao Bruno em si, acho que vai encontrar no Manchester United um contexto, não vai encontrar um contexto fácil, porque é uma equipa que está com algumas dificuldades, mas acho que vai ser um jogador, pelo menos pelo primeiro jogo que vi dele, acho que vai ser um jogador que vai ter bastante influência naquele plantel. Achei interessante não só aspectos táticos, mas também aspectos que nota-se que o Bruno é um jogador que nasceu para ser líder, na minha opinião. Vi várias vezes ele dar indicações ao Fred, ao Andrés Pereira, ao Van Bissaka, até para subir, para dar largura, porque o Mata estava a fazer movimentações para o interior. E achei bastante interessante esses traços de personalidade dele. Não só ele poderia ter perfeitamente não ter feito isso, porque saiu de um contexto no Sporting que era capitão e o jogador mais influente da equipa, e vai para o Manchester United, que é um clube muito grande, é um clube com estrelas, com as chamadas vedetas, e mesmo assim é um jogador que mantém esses traços de personalidade, portanto achei bastante interessante. E gostei da maneira como ele desbloqueou um pouco o ataque e facilitou a circulação e a organização do jogo do United. Portanto, acho que ele tem tudo para triunfar na Liga Inglesa e como jogador, como português, espero que tenha todo o sucesso. Eduardo, continuando também em ti, não sei se o David quer acrescentar alguma coisa relativa. Sim, já agora queria só dizer que provavelmente agora teremos que ver se existe alguém no plantel do Sporting que consiga assumir este papel de liderança. Estava aqui a pensar, talvez, liderança não em termos de ser o capitão de equipa, mas dentro da organização ofensiva do Sporting, e estava aqui a pensar provavelmente no Wendel, que será talvez o jogador que a partir de agora terá que crescer mais e dizer presente dentro deste Sporting. Depois, se calhar, também uma outra alternativa um pouco menos óbvia seria envolver mais no jogo ofensivo, por exemplo, o Mathieu, e ser o Mathieu, por exemplo, a fazer a ligação logo desde trás. Depois temos também agora o regresso do Francisco Geraldes. Não sei se o Eduardo concorda comigo, mas eu acho que neste momento poderia ser um jogador que o Sporting poderia reaproveitar e ser muito útil, e que seria muito útil neste papel de ligação entre os setores. O que é que dizes sobre isso, Eduardo? Sim, acho que seria interessante, mas não sei, acho que a filosofia do Sporting não vai muito ao encontro disso. Acho que se o Geraldo tivesse que ser aproveitado, já teria sido aproveitado noutros contextos, mas partindo de um cenário hipotético em que ele seria aproveitado e seria novamente parte do plantel regularmente, acho que seria uma aposta interessante, sim, nesse sentido. Apesar de manter a minha opinião no caso do Vieto, acho que o Geraldes pode fazer bem essa função. Também seria interessante ver uma entrada no plantel Daniel Bragança, está a fazer uma boa época no Estoril, e acho que é um jogador que mexe as medidas, e acho que é um jogador que poderia ser bastante influente no Sporting, apesar de ainda ter que crescer em alguns aspectos, claro. Mas veremos a partir daqui o que é que o Silas pretende. Essa questão do Wendel também achei interessante. Apesar dele com o Bruno em campo partir de algumas posições mais recuadas, acho que ele, para fazer essa ligação e esse último passe e ajudar na definição ofensiva, acho que pode ser um jogador interessante. A questão do Mathieu, concordo a 100%. Acho que é um central que tem imensa qualidade com os pés, e acho que na primeira fase de construção pode ser muito, muito influente, mesmo com as subidas do Acunha, e assim ele até pode abrir para a lateral esquerda. Acho que também será uma solução interessante. Sim, era mais numa ótica de mudanças de dinâmica e introduzir mais o Mathieu na parte do jogo ofensivo. Penso que todos sabemos que o Sporting é altamente refém do Bruno Fernandes para fazer praticamente tudo no ataque. Temos também o Camacho agora a aparecer, se calhar mais na parte da finalização, porque se calhar aqui precisamos de dois jogadores para oferecer ao Sporting aquilo que o Bruno Fernandes oferecia, que é a capacidade de construção e depois a capacidade de finalização, e se calhar o Rafael Camacho
com os seus movimentos interiores, e ele também tem uma boa capacidade de finalização e um bom remate de meia distância, como se pôde ver no jogo contra o Benfica. Penso que foi dos jogadores mais perigosos do lado do Sporting. Não sei se também poderá ser ele aqui a aparecer com golos e a contribuir dessa forma para a equipa. Estivemos aqui a falar então da saída do Bruno Fernandes, mas tivemos também uma contratação, não digo de peso, mas de maior relevo na equipa do Sporting, que foi a entrada de Sporar, que chegou para assumir a posição 9 e agora com a lesão de Luís Filipe vai ter de ser mesmo ele a assumir aquela posição. Eduardo, achas que é a solução certa? Ele que tem bons números, bons registros no Slovan Bratislava? Sim, o Sporar chega ao Sporting com 20 gols e 5 assistências na antiga equipa, 5 gols na Liga Europa, que é um contexto interessante. Queria, antes de falar das características do jogador, falar dos valores apresentados. Se não me engano, o Sporting pagou 6 milhões por ele. É um jogador que está claramente inflacionado devido à quantidade de gols que marcou, mas também é preciso analisar o contexto da equipa, um contexto que não é muito complicado. Claro que isto é sempre relativo dizer, mas não é um contexto muito complicado. É um jogador que está inflacionado, tem um valor de mercado de 2 milhões e meio e o Sporting pagou 6 por ele. Para uma equipa que tem alguns problemas financeiros, é preciso fazer os investimentos corretos. Portanto, é preciso tempo para ver se de facto Sporar vai ser a solução correta a nível de exibições, porque o Sporting pagou bem por ele. Mas é um jogador que eu acho interessante, é um jogador que tem uma alta capacidade de finalização, acho que faz movimentações interessantes, seja para a zona de finalização ou seja movimentações dentro da área. É um jogador bom tecnicamente e acho que o Sporting precisava sem dúvida de um ponta de lança, mesmo com o Luís Filipe em condições de jogar. Acho que o Sporting precisava de mais um avançado. É um jogador de características diferentes do Luís Filipe, é mais móvel e agora com a lesão, como tu disseste, vai ser a solução para o número 9 e acho que pode ter bastante influência no ataque do Sporting. Depende muito também como a equipa se vai readaptar com a saída do Bruno Fernandes. Temos que ver como é que vão ser feitos os processos ofensivos, as dinâmicas, como é que o Silas vai trabalhar o Sporar e a restante equipa nos treinos. Mas acho que em condições normais, por aquilo que viveu, acho que é um jogador que pode triunfar no Sporting. David, passamos agora também para a análise daquilo que foi o mercado no Benfica. O Benfica trouxe 2 aquisições importantes para a equipa e falo do Weigl, que custou 20 milhões de euros, e também do Diego Sousa, que chegou mesmo no último dia. O que é que achas que podem trazer ao Benfica estes 2 jogadores? Olha, o Weigl já tivemos a oportunidade de ver a sua influência na construção do Benfica e acho que é uma contratação extremamente ambiciosa e uma movimentação muito inteligente do Benfica na abordagem deste mercado. Apesar de ser uma posição onde o Benfica até tinha um leque de jogadores muito interessantes e se calhar aqueles que possivelmente seriam os melhores médios defensivos do campeonato. Não sei se estou aqui a cometer alguma injustiça ao fazer esta declaração, mas com Gabriel e com Florentino, acho que o Benfica já estava muito bem servido, mas o Weigl é um jogador que traz coisas completamente diferentes desses 2 jogadores e que vem em boa hora para o campeonato nacional. Acho que é uma adição extremamente importante e que traz também algum reconhecimento ao campeonato português, especialmente junto do público alemão, não é? O Weigl é um jogador do ponto de vista técnico extraordinário. Acho que ele faz este tipo de ligação entre setores como ninguém cá em Portugal, e é um jogador que também do ponto de vista defensivo se calhar não traz tanto como por exemplo um Florentino traria, mas o Benfica que passa, digamos, se calhar 85% ou 80% do tempo de jogo em organização ofensiva, aquilo que o Weigl traz acho que é completamente irrepetível noutros jogadores.
Eu se calhar aqui até chamava a ajuda do Eduardo, porque ele até escreveu um artigo precisamente sobre este assunto no site da ProScout. Não sei se tu queres acrescentar mais alguma coisa. Sim, falaste bastante bem, mas eu por acaso tenho uma opinião semelhante. Eu acho que a contratação do Weigl vai de encontro à ambição europeia que o Luís Filipe Vieira tanto fala. Também concordo com a questão do Florentino. Eu acho que o Weigl, aquilo que o Florentino faz, eu acho que aliás, aquilo que o Weigl faz, eu acho que o Florentino também faz, no aspecto defensivo. É um jogador extraordinário no aspecto defensivo, eu gosto muito do Florentino, mas eu acho que aquilo que o Benfica pretendeu com a contratação do Weigl foi mesmo nesse aspecto ofensivo, que ele a nível do passe, a nível da definição e mesmo com progressão com bola, que não é muito usual ver, mas ele sabe fazer isso com qualidade. É um jogador bastante diferente do Florentino e o Benfica, no contexto nacional, não vai encontrar grandes dificuldades à partida e passa a maior parte do tempo em organização ofensiva, como tu disseste, e mesmo no aspecto das transições ofensivas, o Weigl ajuda bastante o Benfica. E depois é um jogador que é muito inteligente e pode-se ajudar aos centrais, faz bastante bem as coberturas, a nível da ocupação de espaço é fantástico, e é um jogador que tem uma leitura de jogo defensiva e ofensiva muito boa. E acho que nesse aspecto é superior ao Florentino, no aspecto do ofensivo, principalmente na questão do passe. Embora acho que o Benfica não precisava, é um upgrade para uma posição, e sempre que uma equipa tem um upgrade para uma posição, acho que é o ideal. E pronto, passa por aí. Vocês estão a falar daquilo que o Weigl pode trazer ao meio-campo do Benfica. Uma das grandes novelas deste mercado no Clube da Luz foi o Bruno Guimarães, que acabou por ir para o Leão e não por vir para Portugal. Até que ponto é que o Bruno Guimarães também não seria um acrescente de qualidade para a equipa e concretamente também para o meio-campo? Bem, o Guimarães seria também uma contratação nesta ótica de um upgrade para uma posição que até já está com bastante qualidade no plantel, mas trazia coisas que se calhar mais nenhum outro médio era capaz de trazer, porque o Bruno Guimarães, para além de ser muito bom no capítulo do último passe e da ligação na segunda fase de criação do jogo, é um jogador que do ponto de vista defensivo também se sacrifica bastante e traz também qualidade nesse aspecto, especialmente em transições defensivas. Portanto, acho que o Benfica ia também fazer um esforço considerável do ponto de vista financeiro sobre o Bruno Guimarães. Seria se calhar facilmente, tirava facilmente retorno desta movimentação, provavelmente. Acabou por não acontecer, o Leão ganha também então um excelente jogador, mas acaba por ser, se calhar era um capricho por parte do Benfica ter o Bruno Guimarães, portanto se calhar a falta que ele faz não seria assim tanta quanto essa, até porque temos um Taarabt que tem vindo em crescendo nessa posição de médio centro, mais encarregue da parte ofensiva do jogo. Não sei se podemos dizer isto desta forma, mas seria sempre mais na ótica de um capricho, e também aqui aproveitar se calhar uma oportunidade de negócio única, porque não sei se o Bruno Guimarães se fosse se calhar num outro clube brasileiro seria vendido se calhar pelo dobro, mas sendo de um clube de uma dimensão mais reduzida como o Atlético Paranaense, seria também numa ótica de uma movimentação e de uma oportunidade de negócio nesse aspecto. Um jogador que iria acrescentar, sim, mas que acaba por não ser o fim do mundo, o Benfica não ter conseguido contratar o jogador. Sobre o Diego Sousa, também tinhas perguntado sobre isso. O Diego Sousa acaba por ser um terceiro avançado para a posição de ponta de lança mais na conjetura dessa palavra, um jogador que vai buscar muita profundidade, muito forte dentro da área, com grandes recursos na finalização, onde o que vai trazer mais ao Benfica é a capacidade de jogo aéreo. Eu acho que mais nenhum dos outros dois avançados tem a mesma capacidade que o Diogo pode trazer, o Diego, desculpem, até porque penso que
a maior lacuna do Carlos Vinícius é precisamente essa. Eu acho que ele no cabeceamento não tem um gesto técnico limpo, não é muito aprimorado nessa faceta do seu jogo. O Seferovic David, se me permites, sim, eu sim. lembro-me de há pouco tempo ler uma entrevista que foi de um dos primeiros treinadores dele cá em Portugal, e que de facto ele dizia que o maior problema do Carlos Vinícius era mesmo o cabeceamento. Sim, nota-se que ele tem alguma dificuldade em coordenar a impulsão com o gesto técnico do cabeceamento em si. É algo que certamente está a ser trabalhado nos treinos, mas que acaba por se calhar ser neste momento insuficiente, e podem haver jogos em que o Carlos Vinícius pode falhar um movimento desses que o Diego certamente poderia realizar o golo. Mas basicamente o Diego vai trazer muito isso, vai trazer grande capacidade de finalização dentro da área, traz centímetros também, é mais um ponta de lança possante, também um pouco à semelhança do Carlos Vinícius e do próprio Seferovic, e que naqueles jogos mais apertados será certamente mais uma arma que Bruno Lage terá à sua disposição para desmontar organizações defensivas. Eduardo, Sim, além de... Sim, podes comentar. Desculpa. Sim, aquilo que eu queria acrescentar era que, apesar de achar que o Diego tem tem características diferentes do Seferovic e do Carlos Vinícius, acho que é um jogador que, aliás, queria dizer que acho que o Benfica está a estruturar o plantel de uma forma de ter soluções para diferentes contextos e para aquilo que o jogo pede. Nós vimos, por exemplo, o Benfica contra o Passos, deu a bola ao Passos e apostou mais em jogar em transição. Neste último jogo, sentou o Tarabte e sentou o Gabriel para jogar com o Tarabte, e o Tarabte foi bastante influente nos processos ofensivos e no processo de criação. Portanto, acho que o Benfica está a planear um pouco isso, que é ter jogadores diferentes, características diferentes, e encaixá-los mediante aquilo que o jogo em si peça. E de jogo para jogo isso pode variar, e acho que o Diego vai trazer exatamente isso, porque há jogos mais apertados, há jogos em que o Benfica até tem a maior parte da porcentagem de posse de bola, está sempre em organização ofensiva, sempre a empurrar a outra equipa contra as cordas, digamos assim, e um avançado como o Diego pode ser muito, muito importante e trazer coisas que nem o Seferovic nem o Vinícius trazem, que é, na minha opinião, a forte presença da área, a mais capacidade de finalização talvez, um bom ataque ao espaço e, claro, como o David falou aí bem, o jogo aéreo e o poderio físico. Portanto, acho que o Diego vai ser um jogador interessante nesse sentido, porque vai oferecer soluções para determinados jogos ao Bruno Lage. Estávamos E aqui outra então... coisa, desculpa André, só para finalizar, outra coisa que o Diego traz, que mais nenhum dos outros dois avançados traz, é que ele é destro, e tanto o Carlos Vinícius como o Seferovic são canhotos, portanto só aqui esta mudança, se calhar no ataque à profundidade a ser feita do outro lado do campo, digamos, entre o lateral contrário ou entre o central e o lateral, poderá trazer aqui algo que os outros dois não tragam nesse aspecto, a capacidade de finalização de pé direito e este tipo de espaço que pode ser aproveitado. David, vou-te perdoar porque de facto foi um bom reparo. Queria então queria passar agora também para as saídas no Benfica, e temos aqui 3 nomes que saíram do Benfica e penso que foram nomes de algum relevo. São os casos de RDT, Raul Tomás, que saiu para o Espanhol de Barcelona por 20 milhões e leva já 4 jogos e 4 golos. Feiza saiu para o Alavés, e também Gedson Fernandes, que foi para o Tottenham de Mourinho. Eduardo, como é que viste estas saídas? Começando pelo RDT, assim, foi um avançado que não vingou no Benfica, claro, não encaixou no modelo do Lage, não conseguiu corresponder às expectativas, principalmente nas expectativas que valem 20 milhões de euros. Pronto, o Benfica conseguiu, vou dizer, despachá-lo, sem querer ser muito ofensivo, conseguiu despachá-lo e até ter algum lucro na transferência. E pronto, acho que foi a movimentação correta, e ele agora... Isto aqui, para mim, prova que se calhar das coisas mais importantes no sucesso de um jogador é o contexto. E o Raul Tomás faz uma época má, sem dúvida,
e chega a Espanha outra vez, na sua zona de conforto, digamos assim, e em 4 jogos marca 4 golos. Portanto, o contexto é super importante no sucesso e na avaliação também de um jogador. Relativamente ao Feza, acho que ele perdeu espaço, principalmente com a contratação de Weigl, que o ano passado ainda jogou na Liga Europa, acabou por perder espaço, e acho que é um médio com muita qualidade, e não se pode esquecer que já foi muito importante no Benfica, principalmente no Benfica do Rui Vitória. Mas é um 6 puro e neste modelo do Bruno Lage, acho que um 6 puro não encaixa bem, não. Por isso vai um pouco tão em contra da contratação do Weigl, que é um médio defensivo, que tem muita qualidade defensiva, mas no aspecto ofensivo oferece muito à equipa. E Feza não oferece tanto à equipa no aspecto do passe, na progressão, na condução de bola, no próprio gesto técnico. É um médio que a nível ofensivo é excelente, e no aspecto da destruição e de recuperação de posse de bola é fantástico, mesmo nas coberturas e até de trocar de posição com o central, caso seja necessário. Mas neste modelo não encaixa tão bem. Acho que o Benfica fez bem em vendê-lo, e ele agora certamente vai ter sucesso no Alavés. O caso do Jetson fica assim um bocado. Não sei bem aquilo que achar do empréstimo, porque das duas uma, ou o Jetson não vinga no Tottenham e tem dificuldades em adaptar-se e em ter sucesso e volta para o Benfica no final da temporada, ou então cumpre o período de empréstimo e depois é vendido com retorno financeiro. Caso ele não tenha sucesso, pode encaixar outra vez no modelo do Benfica e continuar a evoluir num contexto nacional. Caso ele tenha sucesso, também podem acontecer duas coisas. Ele voltar para o Benfica, caso o Tottenham não o queira comprar, e ele vem 2 anos mais experiente, com rotação na Premier League, que é das ligas mais competitivas, ou seja, acaba por crescer imenso enquanto jogador. Ou então o Benfica tem um retorno financeiro bastante elevado com o Jetson. Portanto, das duas uma, pode ser benéfico para o Benfica, mesmo que ele não tenha muito sucesso e venha outra vez para a Luz. Acho que tem toda a margem de progressão para evoluir, e o Bruno Lage é um jogador que sabe rentabilizar bastante bem os seus jogadores, e acho que ele com treino e para se adaptar melhor ao modelo do Bruno Lage, porque ele adaptou-se melhor se calhar ao modelo do Rui Vitória no meio campo a 3 principalmente, acho que tem tudo para triunfar no Benfica. Mas também queria saber a opinião do David, porque fica assim um pouco indeciso naquilo que achar desta transferência do Jetson. Sim, vai de encontro também precisamente ao que tu disseste. Portanto, acaba por se calhar ser um jogador que se adequa melhor a um estilo mais de transição que o Tottenham com o José Mourinho tem vindo a apresentar, desculpem. E portanto acaba por ser uma movimentação interessante também para o jogador, precisamente pelo que tu referiste, também um pouco à semelhança do Bruno Fernandes nesse aspecto, que sai para uma das maiores ligas do mundo, se não mesmo a maior, não é? E vai ter essa experiência, e que se correr bem fica logo lá, não é? Na maior competição, na maior competição nacional. E se não correr, também o Benfica acaba por ganhar um jogador que já tem alguma rotação de Premier League e que certamente virá para ajudar, e que vem um jogador mais maduro. Passando agora para o Porto, que é o último dos 3 grandes e que ainda não abordamos, o Futebol Clube do Porto esteve muito pouco ativo neste mercado. Na vossa opinião, isto reflete as dificuldades económicas que o clube atravessa, e até que ponto é que era necessário reforçar algum setor da equipa? Eduardo, podemos começar por ti. Sim, eu acho que a questão do Porto não ter sido muito ativo neste mercado vai de encontro a um contexto difícil e um período difícil que o clube vive, não só a nível financeiro, mas também a nível interno. Não acho normal um treinador vir para o público dizer que o clube não tem união e que falta união dentro do clube. Acho que vai um pouco por aí. E respondendo à segunda pergunta de se algum setor deveria ser reforçado, acho que sem dúvida alguma a posição do lateral direito. Sarabia foi uma aposta bastante falhada, apesar de ter sido um pouco queimado, porque fez uma exibição má na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Acabou por ser um pouco queimado, mas também não mostrou muita qualidade nos outros jogos que realizou. Acho que Manafá
nem digo para a posição do lateral direito, digo mesmo para a questão para jogador do Porto. Acho que não é jogador para o Porto, mas é a minha opinião, sem querer ser muito, muito mal para o Manafá. E em relação ao Corona, acaba por ser um pau de dois bicos, porque o Corona, pronto, apesar de me surpreender a nível ofensivo, não tem as qualidades defensivas de um lateral direito, por assim dizer. Mas acho que até faz relativamente bem a posição, mas perde-se a nível ofensivo, jogando com o Corona a lateral direito, porque não é tão influente quando joga a extremo, não expõe tanto a criatividade e as movimentações e a liberdade ofensiva quando joga a extremo. Portanto, não acho que seja a melhor solução. Acho que o Porto, sem dúvida, deveria reforçar a posição do lateral direito, porque não está, apesar de estar a 7 pontos do Benfica, é perfeitamente recuperável, e ainda tem o contexto da Liga Europa, e a Taça de Portugal, claro, é perfeitamente recuperável esta diferença para o Benfica. Portanto, acho que reforçar a posição do lateral direito seria absolutamente essencial. Depois, aspectos, se calhar, mais pequenos, por exemplo, eu acho que a nível de defesas centrais, acho que o Diogo Leite e o Mbemba cumprem com qualidade a posição. Talvez arranjar uma alternativa para Alex Telles, não só para preparar uma eventual saída, pode ser esta época, pode ser na próxima, nunca se sabe, mas também para dar algum descanso ao Alex Telles, porque a posição do lateral esquerdo está um pouco debilitada, digamos assim, em termos de soluções. Para o meio campo, não vejo assim muita coisa que o Porto pudesse acrescentar, com Danilo, Uribe, Otávio, o próprio Romário Baró. Agora o Vitinha tem entrado e mostrou bastante qualidade. Para a frente de ataque, os avançados que o Porto tem vão de encontrar aquilo que o Sérgio quer e aquilo que o Sérgio gosta. O Zé Luís não tem sido muita aposta. Gostava de ver como é que ele anda a treinar, porque deve ser essa a justificação para ele não jogar. O Tiquinho agora tem estado bastante bem, claro, e é importante lá estar a ver o contexto, que é aquilo que o Sérgio pede ao Tiquinho e ele faz bem. Não lhe vai pedir para, se calhar, fazer aquilo que o Marega faz, ou nem lhe vai pedir para recuar muito e participar no processo de construção, por exemplo. Pede-lhe aquilo que ele sabe fazer e, de facto, ele faz isso com qualidade e tem marcado os gols que tem marcado. Relativamente ao Marega, pode fazer um jogo bom a nível das movimentações, como pode fazer um jogo mau pelas dificuldades técnicas que tem. Não acho que seja também avançado para o Porto, mas vai de encontrar as ideias do treinador e é aquilo que o Sérgio quer para os seus processos ofensivos. Nesse sentido, acho que até o podia rentabilizar melhor, como já rentabilizou, mas pronto, é um treinador, é um jogador que o Sérgio gosta, portanto acho que não há por onde mexer muito por aí. Ainda há o Bacar, que tem os problemas das lesões, ainda há Fábio Silva, que apesar de jovem, sempre que entra eu gosto de o ver. Para a posição de extremo, pronto, há a Corona, há o Luís Dias, há a Nakajima. Portanto, acho que o Porto nesse aspecto está bem servido. Seria aspectos pormenores mais pequenos, como isso do avançado, do lateral esquerdo, mas acho que sem dúvida que a posição do lateral direito seria absolutamente essencial reforçar. Não sei se o David partilha da minha opinião ou não. Sim, eu sobre este assunto pouco mais tenho a acrescentar. Tenho só talvez a dizer que se calhar o Porto também está aqui a mudar um pouco a sua posição em termos de formação do plantel. Se calhar está a recorrer mais a jogadores vindos da sua formação, e temos o Porto não foi buscar nenhum reforço lá fora, mas foi buscar, por exemplo, o Vítor Ferreira, o Vitinha, à equipa B, e que já tem entrado e tem mostrado bastante qualidade. Seria certamente interessante ver um lateral direito. Eu por acaso concordo com que o Manafá, ele é um jogador para o modelo do Porto, mas se calhar não o melhor jogador que o Porto conseguiria encontrar para este mesmo modelo. Mas acaba por ser um jogador que contribui dentro das suas características. Gostaria também de ver, se calhar, o Tomás Esteves a aparecer ainda até ao fim da época, só para perceber se realmente já estaria pronto para atuar a este nível. Mas, como tu disseste, acaba por ser um mercado um pouco parado, fruto um pouco da conjectura financeira em que o Futebol Clube do Porto se encontra. Mas, se calhar, é um momento para dar palco também aos jovens da formação, que têm bastante qualidade. Ainda muito recentemente venceram a Youth League, como todos nos lembramos, e portanto são tempos que se calhar financeiramente difíceis, mas que poderão trazer oportunidades para esse tipo de jogador aparecer. Bom, terminamos então esta parte dos três grandes e podemos passar para outros clubes.
E eu lembro que no dia 31 o jornal O Jogo fazia capa com 2 vendas de 2 clubes minhotos, e a capa era mesmo Jackpot no Minho, e foi isso que se viu no Sporting Clube Braga e no Vitória Sport Clube, com a venda de Trincão para o Barcelona e também a venda de Tapsoba para o Bayer Leverkusen. David, como é que viste estas vendas, e de que forma é que também os clubes podem investir este dinheiro de forma a melhorar o plantel e também a competitividade dos outros clubes na Liga Portuguesa? Certo, olha, para já acho que foi vendas estratosféricas para o nível do Braga e do Vitória. E também é uma boa prova que realmente vale apostar no scouting. O Trincão, sim, também acaba por ser do scouting, mas neste caso da formação, visto que o jogador foi para o Braga, salvo erro, em 2015. Mas o TAP Salva realmente foi uma compra muito inteligente por parte do Vitória. Foram contratá-lo a Leixões, depois entra no contexto de equipa B, e depois de fazer a pré-época deu realmente muito boas indicações e agarrou a posição com unhas e dentes, e realmente notou-se que era um jogador diferenciado, com enorme potencial, e vai agora para um campeonato muito competitivo como é o campeonato alemão, e o Vitória acaba por ter um encaixe muito, muito interessante. Se calhar é o orçamento de uma época logo só num jogador, e que realmente agora o objetivo será certamente arranjar mais tapsobas daqui em diante, contratar jogadores ainda enquanto júniores ou ali no primeiro ano de séniores, acabar por maturar o seu futebol na equipa B, depois entrar na equipa A e valorizar. E penso que é um modelo que tem que ser adaptado por todos os clubes da Liga, apostar no scouting, apostar na contratação de jovens talentos e na formação, e depois se calhar utilizá-los num contexto um pouco mais inferior, como por exemplo o Campeonato de Portugal ou a própria Segunda Liga, e depois acabar por rentabilizar isso na equipa A e trazer retorno desportivo e financeiro. Portanto, e sobre o Trincão, pronto, acaba também por ser fruto. O Barcelona pagou claramente pelo potencial, porque na minha opinião o Trincão, atualmente os 30 milhões se calhar é puxar um bocadinho, mas dizem também as más línguas que não foram os 30 milhões, mas foram 20 por causa do negócio do Abel Ruiz. Mas também faz parte nesta giga-joga entre clubes. Mas o Barcelona fica com um jogador de extremo potencial. Acho que ainda não tem qualidade para atuar regularmente na equipa principal do Barcelona, portanto para o ano será sempre um ano de transição. Se calhar poderá vir a ser emprestado, quem sabe até à própria Liga, à própria Liga Portuguesa, e continuar a crescer, e depois entrar mais tarde na alta roda do Barcelona, e aí sim ser opção regular, e acaba por ser também uma boa mudança para ele. Vai para um dos maiores clubes do mundo, não é? E certamente que ele vai trabalhar muito para lá chegar. Eduardo, pedia-te também para comentares estes 2 negócios, e queria só dizer ao David, o Trincão chegou ao Braga em 2011. Sim, eu concordo com o que o David disse, e acho que defini estas 2 transferências como saiu mesmo o jackpot, tanto no Braga como no Vitória, sem dúvida. Acho que a questão do Trincão vai ser difícil ele encaixar logo no Barcelona, mas temos que ver que vai depender muito daquilo que pode acontecer em Espanha, porque o Suárez teve esta lesão, não se sabe se vai sair ou não, e ele próprio já disse que estava um bocado difícil acompanhar este ritmo e esta competitividade toda. Não se sabe se vai sair ou não. Depois há Griezmann para fazer essa função de ponta de lança, há Griezmann também para fazer essa função de extremo, e Messi indiscutível, sem dúvida. Mas nós vemos jogadores, começámos a ver no início da época Carlos Pérez, que agora saiu para a Roma, a ganhar espaço, começámos a ver Ansu Fati cada vez a ganhar mais espaço, hoje até marcou sim. Portanto, começamos a ver jogadores jovens a ganhar espaço, e vemos o próprio Riqui Puig. Portanto, o Trincão pode chegar e pode ser emprestado, como o David disse, tanto à Liga Portuguesa
se calhar para um clube de topo da Liga Espanhola, para se adaptar à Liga, adaptar-se ao contexto e adaptar-se à competitividade. Não me admirava vê-lo, por exemplo, num Valência, num Vila Real, esse clube do género, por exemplo. Mas também pode entrar, fazer uma excelente pré-época e se o Setien continuar como treinador, o Setien achar que ele deve ficar no plantel, pode ser uma solução para rodar e depois nunca sabe como é que o jogador vai evoluir. Claro que não vai tirar lugar a um Messi ou a um Griezmann, mas se o Ansu Fati tem as suas oportunidades, porque é que o Trinco não pode ter? Nunca sabe, vai dependendo muito da pré-época que ele fizer. O Tapsoba, não vou fugir muito àquilo que o David disse, é fantástico. Gosto muito de ver este tipo de transferências porque prova que um clube que fora dos três grandes consegue potenciar um jogador e chega um grande da Europa e vem buscá-lo, e acho que o Tapsoba fez uma metade da época fantástica, mostrou muita qualidade, muita segurança e muita maturidade para um jogador jovem. E acho que vai ser um reforço bastante interessante para o Leverkusen, que é adversário do Futebol Clube do Porto na Liga Europa, e sem dúvida que é um modelo a seguir, não só para o Vitória, mas como para outros clubes, e estou interessado para ver e curioso para ver como é que o Vitória vai reinvestir estes 18 milhões, porque tenho gostado bastante do projeto do Vitória nos últimos anos, principalmente neste ano com o Luís Vieira, com a contratação de jogadores específicos para um modelo específico, que está a passar por várias fases esta época do Vitória. Por exemplo, o Davidson e o Edwards têm caído um pouco de rendimento, mas há jogadores muito interessantes, como por exemplo o Lucas Evangelista e agora até o Tapsoba. E acho que estou curioso para ver como é que o Vitória vai reinvestir este dinheiro para continuar este projeto e continuar este modelo e esta faceta de desenvolver jogadores e potenciar jogadores. Acho que prova que o Vitória está no bom caminho e está a fazer um excelente trabalho. Ainda dentro do panorama nacional, quais foram assim aquelas movimentações que mais vos surpreenderam e que de facto se assumem como mais-valias e reforços, no verdadeiro sentido da palavra, para os clubes portugueses? Olha, queria só referir, Passos de Ferreira teve movimentações muito interessantes, adições como o Steven Eustáquio, o Adriano Castanheira, foram realmente boas contratações e já têm tido bons resultados após a sua contratação. Depois, por outro lado, queria também referir aqui duas contratações em específico, o Gelson Dalla e o Bruno, o Bruno Chadas, não é? Bruno Chadas, o Chadas, para o Marítimo que é treinado pelo José Gomes, que no ano passado fez um trabalho muito interessante ainda enquanto treinador do Rio Ave, com o Galeno, que eu acho um jogador com características semelhantes ao Chadas e que tem aqui uma oportunidade para mostrar serviço e ter muitos minutos no Marítimo e que com um treinador que também sabe potenciar jogadores com aquelas características. Depois, em relação a Gelson Dalla, regressa ao campeonato português depois do empréstimo que podemos considerar como falhado para o campeonato turco, onde acaba por não conseguir se impor na equipe onde estava emprestado, mas que agora no Rio Ave volta a casa onde já foi feliz e que esta semana já premiou os adeptos com um golo, e aí está ele. Em toda a sua força, eu sou fã das suas características e penso que ainda vem a tempo de ajudar o Rio Ave e Carlos Carvalhal a fazer bastantes golos e assistências e a contribuir para uma época tranquila do Rio Ave na nossa liga. Sim, eu vou um pouco em contra disso do Gelson Dalla, porque o Rio Ave tem dois avançados características, vou dizer, semelhantes. Tanto Taremi como Bruno Moreira têm características um pouco idênticas, com as suas diferenças, obviamente. E o Gelson Dalla vem trazer uma solução ofensiva completamente diferente das duas. Jogador mais móvel, mais rápido, um ataque ao espaço também bastante bom. E acho que é bastante interessante para o Rio Ave manter este regresso, no fundo, acho interessante. E eu queria destacar dois reforços do Moreirense, que são Nuno Santos e Gabrielzinho. Nuno Santos, que salta diretamente do Benfica B, acho interessante no panorama de evolução do jogador, porque
vai começar a ter minutos na Primeira Liga, vai começar a ter rotação, e acho que se tudo correr bem vai desenvolver, ou seja, acho que tanto o Moreirense ganha porque começa a ganhar um jogador de qualidade, importante no processo ofensivo, e acho que o Benfica também ganha no processo de desenvolvimento de um jogador das camadas jovens. Com Gabrielzinho é um pouco semelhante, porque no fundo são dois jogadores que vão trazer poderio ofensivo ao Moreirense. O Moreirense, os melhores marcadores é Fábio Abreu, é avançado, Nené é avançado e Steven Vitória que é central. Ou seja, dá esta ideia de falta de poderio ofensivo, e são jogadores que vão trazer qualidade e vão trazer soluções, e também para colmatar a lesão do Luther Singh, que estava a ser uma das referências da equipa, também um dos melhores marcadores, e acho que são dois jogadores que vão trazer bastante qualidade. Relativamente aos Chadas, concordo com aquilo que o David disse, acho que é um jogador que já chegou a ser uma das grandes promessas no Braga, até teve para sair, se não me engano, em 2018, no verão, para o Mónaco, acabou por não se concretizar a transferência. Ele também teve esta lesão que não ajudou nada no seu processo de evolução, e acho que perdeu um pouco de espaço no Braga, e agora que no Marítimo vai ter minutos, vai ter rotação, vai continuar este envolvimento, e acho que se tudo correr bem, no próximo ano pode encaixar perfeitamente no modelo do Ruben Amorim. Acho que é um jogador que se adequa ao modelo e tem características que agradam ao treinador, principalmente também com a saída do Trincão. Alguém vai ter que assumir o lugar, e o Braga tem bastante jogadores, tem um plantel bastante competitivo, com várias soluções, e Chadas sem dúvida vai ser uma boa dor de cabeça, se tudo correr bem vai ser uma boa dor de cabeça para o Ruben Amorim. Eu gostava de dedicar agora os últimos minutos deste episódio também ao mercado internacional. Até agora só falámos das transferências a nível nacional, e temos aí um jovem norueguês a dar muito que falar. Ele em 3 jogos já leva 7 golos desde que assinou pelo Dortmund, que é a Haaland. Foi uma das grandes movimentações deste mercado. David, achas que temos aqui um novo Golden Boy? Sim, o Haaland tem uma capacidade de finalização ao alcance de muitos poucos. Quer pela sua estatura física, ele é muito forte, facilmente ganha duelos aos defesas que enfrenta, mas depois tem uma capacidade de movimentação e um entendimento do jogo dentro da área que também é fora de série, especialmente tendo em conta ainda a sua idade. Portanto, nós já tivemos a oportunidade de destacar o Haaland várias vezes na ProScout durante os vários torneios internacionais onde ele ia participando ao serviço da seleção norueguesa, e realmente tem sido a época de afirmação dele. Ele sai do Salzburgo, onde penso que levou mais golos do que jogos, e agora chega à Alemanha e continua a fazer o mesmo. Portanto, estamos aqui realmente com o fenómeno, e certamente estará na frente na corrida à conquista do gol de 2020. Eduardo, o que te apraz dizer sobre este jovem que parece já ter conquistado o mundo do futebol? O David já disse grande parte das coisas, já o analisou até a nível tático. Quando o Haaland saiu para o Dortmund, assim, claro, acho um jogador incrível, acho um jogador fantástico, super maduro para a idade que tem. Não lhe quero retirar nenhuma das qualidades, nenhum dos méritos, mas apesar de ter brilhado imenso na Liga dos Campeões, o contexto no Salzburgo não é um contexto igual ao da Bundesliga, nem as expectativas da Liga dos Campeões de Salzburgo são iguais às expectativas da Liga dos Campeões do Dortmund. Portanto, achei que a primeira coisa que eu pensei foi, ok, é um grande jogador, vai para um contexto difícil, vai para um contexto diferente, é capaz de começar a entrar, marcar um gol aqui, um gol ali, e com o passar do tempo talvez afirmar-se. Nunca pensei que ele fosse chegar e afirmar-se da maneira como afirmou, marcar os gols que marcou, jogar da maneira que tem jogado. Estou completamente surpreendido, não pela qualidade do jogador, porque já sabia que ele a tinha, mas pela maneira como ele se adaptou ao contexto, como ele se adaptou aos colegas de equipa, como ele se adaptou à liga, à intensidade, tudo. Estou completamente surpreendido. E acho que o Dortmund foi a equipa que ganhou este mercado de inverno, na minha opinião, porque por 20 milhões, ok, fora aquelas questões dos agentes, etc., por 20 milhões foi buscar um jogador incrível, um jogador que certamente vai, se continuar assim, vai valorizar imenso no futuro a nível financeiro,
E para mim reforça aquilo, a maior lacuna do plantel, porque Paco Alcácer este ano não tem tido tanto espaço como teve nos últimos anos, apesar de eu achar um jogador bastante interessante e quando jogava gostava de o ver a jogar. E que saiu agora para o Vila-Real. Exatamente. O Dortmund jogava com o Mário Götze, o próprio Reus ali a número 9, e nunca achei que fosse uma grande solução para uma equipa deste calibre. E agora com o Haaland a equipa sai completamente reforçada. Acho que pode atacar ainda mais a Bundesliga, que o Bayern agora já saltou para a liderança a ultrapassar o Leipzig. O Dortmund, apesar de estar com uma diferença pontual curta, agora não sei exatamente qual é, mas ainda tem capacidade certamente para lutar pelo título. E na Liga dos Campeões isto aumenta a possibilidade, aliás, aumenta as expectativas que eles têm na Liga dos Campeões, porque é um reforço que traz golos e traz medo aos adversários, digamos assim. Continuando também a falar de jovens e também em gestão de carreira e escolha de clubes, há aqui duas transferências que me surpreenderam precisamente pela escolha dos clubes por parte dos jogadores. Foram os casos de Dani Olmo, que foi muito associado também ao futebol português, e também de Sander Berge, um médio norueguês muito cobiçado pelos tubarões europeus, que acabou por assinar pelo Sheffield United. Não sei o que é que podem dizer sobre os jogadores e também como é que encaram estas escolhas dos mesmos, isto visto que tinham grandes clubes europeus atrás deles. Eu começando pelo Dani Olmo, acho que tanto o Dani Olmo como o Sander Berge acho interessante, porque eles às vezes nós vemos jogadores que querem logo dar o salto e passar logo para o topo da Europa e encontram dificuldades em adaptar-se. Não são todos, mas às vezes há casos assim. E acho que o Dani Olmo acho que isto vai ser basicamente uma plataforma para o Dani Olmo dar o salto, sem dúvida, porque foi cobiçado até muito pelo Barcelona. E acho que ele primeiro acho que vai encontrar um contexto favorável, vai ter espaço, vai ter tempo de progressão, vai ter tempo de jogo no Leipzig. É um jogador que se enquadra no modelo do Nagelsmann, e acho que tem tudo para triunfar no Leipzig. Acho que tem bastante qualidade, porque se encaixa mesmo nesse modelo do Leipzig. Relativamente ao Sander Berge, é um jogador interessante, até recentemente falava-se no interesse do Manchester United. Até é um jogador que me surpreende. É um jogador que é forte fisicamente, obviamente, tem boa qualidade de passe, mas é um jogador que é rápido e tem boa qualidade técnica para um jogador do seu tamanho. É um jogador que até progride bem com bola. Aquilo que eu acho da transferência para o Sheffield são 20, se não me engano, 21 milhões ou 21 milhões e meio. Acho que aquilo que ele quis em ir para o Sheffield é exatamente isso: é adaptar-se à Premier League, ou adaptar-se a uma liga de topo e à intensidade e à competitividade de uma liga de topo antes de dar o salto. Ele só tem 21 anos. Poderia acontecer, como não poderia acontecer, é sempre relativo, mas poderia acontecer ele chegar ao Manchester United, por exemplo, que é um contexto difícil, porque e ter dificuldades de adaptação e se calhar ter que dar um passo atrás para depois conseguir chegar aos níveis que as pessoas o estão a colocar. E às vezes mais vale dar esse passo atrás e para depois dar dois à frente do que estar a querer dar um passo maior que a perna. Portanto, acho que tanto o Sander Berge como o Dani Olmo fizeram duas boas opções a nível de gestão de carreira. Na minha opinião, claro que é sempre muito relativo, mas acho que foi bem pensado pelos dois jogadores. Mas acho que o David também deve ter a sua opinião. Sim, eu concordo na grande maioria com o que tu disseste. Esta questão do Sander Berge faz-me lembrar muito a transferência do Tillman quando sai do Mónaco para o Leicester, que era um jogador que também estava cobiçado pelos grandes clubes de Inglaterra, mas preferiu se calhar escolheu um clube que lhe daria condições de ser titular e de crescer e de ter paciência no seu processo de crescimento e maturação como jogador, e agora está aí ao mais alto nível e provavelmente esse salto está quase a acontecer para um desses grandes tubarões que lutam por ganhar todas as competições europeias. Depois, em relação, penso que era o Olmo, certo? O outro jogador que estavam a comentar. Exatamente. Exato, ok. Sobre o Olmo, eu também acho que é uma movimentação muito interessante e muito inteligente por parte dele. Ele que chegou também, para além de estar a ser associado ao Benfica, e que também seria uma mudança muito interessante para ele. Vinha para um contexto um pouco mais competitivo do que a Liga Croata, e certamente
teria espaço e haveria essa paciência para dar espaço a esse jogador para crescer. Acaba por ir para um clube como o Leipzig, que tem sido um dos clubes provavelmente que mais aposta neste tipo de movimentação no mercado, a comprar jogadores com muita qualidade e jovens ainda, e depois dar-lhes as condições necessárias para se desenvolverem e depois lucrar bastante com isso. Portanto, acho que ele vai rapidamente se encaixar na equipa do Nagelsmann e será certamente um dos jogadores que vamos ter, que vamos ouvir, que vamos ter a ter em conta e que vamos ouvir muito sobre ele, e certamente estará também à porta aí do Europeu de 2020, caso consiga chegar às expectativas que toda a gente tem sobre ele. À semelhança do que também vos pedi para as contratações a nível nacional, quais foram aqueles clubes que, na vossa opinião, estiveram melhor nesta janela de mercado, e também quais foram aqueles nomes mais sonantes a nível internacional que se movimentaram neste mês de janeiro? Eduardo, podemos começar por ti? A equipa que se calhar que eu mais destacava no mercado de transferência, sem ser o Dortmund, que já falámos do Haaland, é o Inter, porque o Inter apesar de estar a fazer uma época muito boa e ter um plantel com várias soluções e ter um plantel bastante interessante, muito mérito do Conte, na minha opinião. É um plantel que notava se precisava de reforçar alguns setores, nomeadamente se calhar as laterais, que não jogam com 3 defesas, jogam com 2 laterais muito que têm que ter capacidade ofensiva e defensiva e fazer o corredor basicamente o jogo todo. Notava-se se calhar poderia haver uma solução aí para o Samoa, talvez uma alternativa para o Candreva, e agora vão buscar o Ashley Young e o Victor Moses para essas posições mais laterais, que são 2 jogadores de Premier League, que já passaram para a Premier League, digo. E principalmente Ashley Young, apesar de já ter alguma idade, acho que é um jogador que pode, mais para rotação, acho que pode trazer experiência e trazer qualidade e trazer alternativas, soluções para o plantel de Conte, porque também tem o contexto agora de Liga Europa, e acho que são 2 contratações interessantes, mas sem dúvida que a que se destaca é a Eriksen. No meio campo do Inter, eles podem jogar com o Vecino, Gagliardini, também há Barella, Sensi, se calhar é dos médios que mais destaca no aspecto ofensivo, é um jogador que agrada-me imenso, gosto imenso do Sensi, e o Inter notou algumas dificuldades e não digo dificuldades, mas diferenças com a sua lesão, e acho que o Eriksen vai encaixar muito bem no modelo do Inter. Se calhar no aspecto da pressão pode sentir algumas dificuldades a adaptar-se, mas a nível criativo e a nível de qualidade ofensiva, a nível da definição, acho que é um jogador que vai oferecer muita qualidade ao Inter e vai ajudar imenso o Lukaku e o Lautaro Martínez a fazer ainda mais gols do que já têm feito e a combinar ainda melhor do que já têm combinado. E acho que o Conte ganha ali uma alternativa, e não só uma alternativa, mas também mais uma opção e mais um médio com características semelhantes sim, ao Sensi, no aspecto do passe e no aspecto ofensivo. Acho que foi um jogador que trouxe muita qualidade ao plantel do Inter. Só dando agora 2 exemplos rapidamente de Premier League, tanto o Bergwijn como o Podence. Bergwijn, que até já marcou gol hoje na vitória do Tottenham por 2-0 frente ao City. Eu já conheço o jogador já há alguns aninhos e gostei bastante da exibição que ele teve hoje. É um jogador que vai dar soluções ao Tottenham, não só com a lesão do Kane, mas também um plantel que, vou dizer, limitava-se um pouco a Son e a Lucas para as faixas, tão com a saída do Eriksen. É um jogador que vai oferecer solução, vai oferecer qualidade no nível do drible, na definição ofensiva, remate, as movimentações dele, a procura do espaço. Acho que é um jogador bastante interessante e hoje surpreendeu. O Podence é um jogador que acho que vai se encaixar muito bem no Wolves e no modelo do Nuno. Para além de ser mais um português na equipa no Espírito Santo, é um jogador que vai ser uma alternativa também ao Adama Traoré, se calhar, apesar de ele poder fazer 2 faixas, se calhar encaixa-se melhor na direita,
para ser mais uma alternativa ao Adama Traoré, que também pode sentir algum desgaste com o passar dos jogos. Até sentiu isso no último jogo com o Manchester United, tendo sido ilusionado. E é um jogador que tem uma margem de progressão também enorme, teve a fazer uma época interessante no Olympiacos. Gostei de vê-lo em algumas exibições da Liga dos Campeões. É um jogador muito bom em espaços curtos, muito bom no drible curto, com uma inteligência de jogo muito elevada, com uma definição ofensiva com muita qualidade. E acho que não só na lateral direita, mas também naquele modelo que às vezes o Pedro Neto joga atrás dos dois avançados, quando é o Adama e o Raul, ou o Raul e o Jota, aí atrás dos dois avançados também pode ser interessante. E é um jogador que também sabe explorar bem o espaço, e com jogadores como o Rubén Neves e como o Moutinho, que são muito bons a nível do passe, acho que ele vai acrescentar muita qualidade no Wolves. David, que movimentações assim mais interessantes te chamaram a atenção neste mês de janeiro? Sim, olha, queria destacar o Hertha de Berlim. Foi buscar dois jogadores muito interessantes para a frente do ataque, no Mateus Cunha e no Piatek, que acabou por não conseguir impor a sua presença em Milão, mas que agora mudam-se então para um campeonato muito competitivo, e certamente terá uma oportunidade de mostrar toda a sua qualidade. E o Hertha está aqui a fazer movimentações muito interessantes, a mostrar aqui uma mudança de paradigma no investimento que apresenta para a sua equipa, e poderemos ter aqui o início de mais um clube da Bundesliga a aparecer aí com muita força, até mesmo do ponto de vista depois das competições europeias. Depois em Inglaterra também queria destacar o Sheffield. Já tivemos a oportunidade de falar do Sander Berge, mas eles acabaram por trazer mais alguns jogadores interessantes da sua caminhada fantástica que têm tido até agora dentro do contexto da Premier League, como por exemplo o empréstimo do Panathinaikos Retsus, que vem do Leverkusen, que por acaso até foi provavelmente afastado da equipa pela contratação do Tapsoba. Para além disso, ainda trouxeram o Richard Zivkovic, que era um jogador que prometia muito jogar na Holanda, e que depois acaba por parar também ao futebol chinês, e afastado um pouco aqui dos grandes palcos do futebol, agora ao Sheffield, e tem aqui também uma grande chance para relançar a sua carreira e tentar ganhar no Europeu de 2020, e que vai trazer outro tipo de opções à frente de ataque do Chris. Estou então curioso para ver como é que este Sheffield United vai conseguir encaixar estas peças todas, e se esta boa forma da primeira volta se vai manter e terão também aqui uma palavra a dizer na ida das europeias. Terminamos então assim este segundo episódio do Bola ao Meio. Muito obrigado ao David e muito obrigado ao Eduardo por terem aceito este convite e estarem aqui a expor as vossas opiniões, que foram de facto muito esclarecedoras e nos vieram trazer também mais conhecimento. Muito obrigado aos dois, muito obrigado também aos nossos ouvintes. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!